meus amados irmãos e irmãs, e celebramos neste domingo o 23º domingo do tempo comum, 32º do tempo comum, e a liturgia da palavra nos abre um leque de pontos para refletirmos e vivenciarmos ao longo desta semana, pedindo ao Deus da vida que nos conceda sabedoria, discernimento, para diante das realidades da vida, entendermos o chamamento que o Senhor nos faz pelo santo batismo, a viver como comunidade do povo de Deus, o santo batismo que nos resgatou de todo pecado e de todo mal. Essa realidade vem muito forte na segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, por muito tempo, os estudiosos afirmavam que teria talvez sido de titularidade de São Paulo, era considerada uma das cartas paulinas. Depois de muitos estudos e pesquisas feitas, chegaram à conclusão de que essa carta não se conhece o autor. Ela muito provavelmente é de autoria de um judeu convertido ao cristianismo e provavelmente de família sacerdotal. Daí porque essa carta por inteiro tem uma pegada de interpretação da figura de Cristo como o sumo sacerdote por excelência. O autor da carta aos Hebreus entendeu na sua plenitude o significado do sacerdócio de Jesus, que é um sacerdócio também vítima. Ele se oferece por nós todos, se sacrifica e é o sacrifício. Ele é o sacrificante e o sacrificado, nesse sentido. Daí porque a plenitude do sumo sacerdócio. E o autor da carta aos Hebreus, no texto de hoje, nos lembra que ele ofereceu sua vida para destruir o pecado, destruindo o homem velho para instituir um homem novo, o homem resgatado pelo seu sangue, lavado de todas as culpas, pelo seu sangue derramado na cruz. E então, esse Jesus tem autoridade de expressar-se acerca de toda a realidade religiosa. Nós vimos hoje no Evangelho, por exemplo, que Jesus faz um tremendo comentário sobre a atitude dos doutores da lei. Nós sabemos bem quem são os doutores da lei. São aqueles homens estudiosos da lei de Deus, que ensinava nas sinagogas a lei de Deus, instruía sobre as leis de Deus. Jesus os critica várias vezes, dizendo que eles impõem a lei de modo muito forte, mas não ajudam as pessoas a viver, e não vive aquilo que pregam. E Jesus hoje, no texto do Evangelho, ele diz: tomai cuidado com os doutores da lei. É uma expressão forte. Tomem cuidado com os doutores da lei, diz Jesus, porque eles gostam de andar com roupas vistosas, suntuosas, de ser cumprimentados com reverência nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, para estar sempre em destaque, e dos melhores lugares nos banquetes. Ou seja, quanto melhor o lugar no banquete, mais as comidas boas chegam logo, né? Então, uma vez eu fui para uma festa de casamento, eu disse: padre, se senta aqui, porque aqui a gente começa logo a servir, e o senhor é servido primeiro. Mas não para ser servido primeiro, porque tem que viajar, né? Então, eu comia logo para ir embora o mais rápido possível. Mas, no caso dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, melhor dizendo, dos doutores da lei, era por uma questão de importância. Se achavam importantes e, por isso, queriam os primeiros lugares nos banquetes. E Jesus diz uma expressão forte. Ele diz: eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso receberão a pior condenação. Jesus cita as viúvas, porque as viúvas, naquele tempo, juntamente com os órfãos, eram, digamos assim, as classes mais necessitadas. Os órfãos deveriam ser acudidos pelas pessoas, pelo povo, porque não tinha quem cuidasse deles, não tinha pai e mãe. E as viúvas estavam desamparadas, porque seus maridos, que eram o arrimo de família, estavam faltando.
Então Jesus diz, eles ao invés de ser solidários com as viúvas, em vez de ajudar as viúvas, não, eles iam para lá, para suas casas, devorando suas casas, ou seja, usufruindo do que tinha lá, fazendo longas orações e convencendo-as a ajudá-los. É um movimento ao contrário daquilo que nós interpretamos logo em seguida, falando das viúvas, tanto no Evangelho como na primeira leitura de hoje. Vamos lá para a primeira leitura de hoje do livro dos Reis. Era um tempo de muita seca, de muita privação, fome em Sarepta, na Sidônia. Foi justamente o tempo que Elias foi profetizar, o tempo de muita necessidade, de muita carência. Está ali Elias, na cidade de Sarepta, chegando à porta da cidade, encontra uma viúva que está ali recolhendo alguns gravetos, um pouco de lenha. E Elias pede, dá-me um pouco de água. E enquanto a senhora vai apanhar água, ele diz, por favor, traze-me também um pão em tua mão, um pedaço de pão em tua mão. E a resposta da mulher expressa a condição que ela vivia naquele tempo, de carência, de falta mesmo de comida. Ela diz, pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto de farinha e de azeite para mim e meu filho. Essa expressão é por demais pesada, meus irmãos e irmãs, para comermos e depois esperar a morte. Ou seja, é uma expressão que demonstra toda a falta de perspectiva, toda a falta de esperança. Não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha comida. Como viver ainda? Esperar a morte. Como é ruim viver sem esperança, sem poder fazer um programa de amanhã, um projeto para o futuro, né? E Elias é chamado a profetizar em um tempo de tanta necessidade. Mas é bonito aquilo que Elias diz. Elias diz, não te preocupes. É bonita essa expressão, né? Coloque a tua confiança em Deus. Deus proverá. É uma palavra de esperança, é uma palavra que vai totalmente contra o desânimo daquela senhora, vai totalmente contra o seu estado de vida. Não te preocupes, quase que dizendo, Deus está no comando. Quantas vezes Deus diz isso também para nós, meus irmãos e irmãs? Quando as coisas não vão bem, quando parece que nada dá certo, e a gente quer se afobar, quer se angustiar por algum problema na vida, e a gente ouve a voz de Deus que nos diz, não te preocupes, eu estou no comando da tua vida. É justamente isso que Elias fala em nome de Deus. Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel, a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Essa promessa que Elias faz, é a promessa que ele faz em nome de Deus. Deus está falando através de Elias àquela mulher, para lhe dar confiança, para restaurar suas forças, para renovar a sua esperança. O texto do livro dos Reis diz, a mulher fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele, ela, a sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Ou seja, acreditar, mesmo quando tudo parece que vai ao contrário daquilo que nós acreditamos. Continuar acreditando. É Deus que está no comando da nossa vida. Renovemos a nossa esperança, renovemos a nossa fé. Então, a viúva, ela é protagonista desse acontecimento maravilhoso, em um quadro de caos, de desesperança, de tristeza, de falta de futuro, a providência vem e vem em abundância. Hoje é o domingo do dízimo, muitos somos dizimistas, e nós
que entregamos o dízimo, experimentamos essa providência cada mês. Muitas vezes a coisa está tão apertada, mas nós não deixamos de entregar o dízimo. Nós percebemos o quanto Deus é providente em dar na nossa pobreza. E aqui chega outra viúva que dá esse testemunho, meus irmãos. Voltemos ao Evangelho agora, né? Sempre uma viúva como protagonista. Jesus fica parado com frente ao cofre das ofertas e ele percebe que muitos iriam ali entregar a oferta no cofre. Os ricos, diz aqui o texto do Evangelho, muitos ricos depositavam grandes quantias. E como era que se percebia isso? Se percebia, primeiro, pela quantidade de moedas que caíam no fundo do cofre. E depois pelo barulho que fazia, né? Sem dúvida eram moedas de ouro, que quando caía no fundo do cofre, fazia aquele tilintar bom de ouro caindo, né? E todos diziam, olhe, mestre fulano de tal, deu uma grande oferta para o templo. E aí ele se enchia de importância. E Jesus via também que aquela viúva pobre, diz o Evangelho de Marcos, ofereceu 2 moedas, que não valiam quase nada. Também se percebia pelo barulho dessas moedinhas que caíam lá, quase nem fez rumor nenhum. E Jesus chama os discípulos dele e faz essa expressão muito bela. Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram o que tinha de sobra, por isso era até um motivo de se engrandecer diante dos outros, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Na pobreza, deu o melhor. E nós entendemos que doar um bem material, o nosso tempo, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de aconselhar alguém, a nossa presença de visita a alguém que está precisando, não importa a quantidade de vezes que demos, que podemos dar, mas importa a qualidade de como damos. Se é com amor, se é com o nosso coração voltado a Deus, Senhor, Tu me dás tanto, o meu pouco eu quero dividir com quem tem menos, aquele que está sofrendo, aquele que precisa de mim, de uma palavra de conforto, de uma visita. O Senhor me dá tanto, e por mais que eu condivida um pouco que eu tenho, eu recebo muito mais daquilo que eu mereço. A gratidão a Deus. A gratidão nos leva a abrir o coração ao próximo, a não viver de modo egoísta, porque é na partilha que se encontra a verdadeira generosidade, a verdadeira caridade. Partilhar um pouco do que Deus nos dá com tantas pessoas que precisam, abre o nosso coração para a verdadeira vida evangélica. É o suprassumo do Evangelho. A gente pode decorar a Bíblia Sagrada por inteiro, a gente pode ser uma pessoa de muita oração, mas o que completa todas essas atitudes religiosas que fazemos é o nosso amor ao próximo, é o quanto abrimos o nosso coração para ser solidário com todos aqueles que sofrem no corpo e no espírito. Peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa conversão de cada dia, que sejamos sempre mais disponíveis às pessoas, na escuta, na atenção, na partilha dos dons que Deus nos dá, na sua generosidade e na sua providência. Amém.